Após uma longa negociação que entrou pela noite, os policiais militares decidiram pelo fim da greve. O governo prometeu atender 2 pontos da pauta de reivindicações, mas adiou para janeiro do próximo ano a questão do reajuste salarial. Antes do anúncio do fim da greve, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que veio a Pernambuco, tentou tranquilizar a população. Ele acha que o pessoal acabou a greve judicialmente, nada. Para as Forças Armadas, com o fim do Estado brasileiro estar presente. Nós vamos fazer o possível e conseguiremos manter a paz e a ordem. Já era noite quando as lideranças anunciaram a greve. Seguimos os pontos principais da nossa pauta, que é a reestruturação do CMH e que é a questão das promoções. Um sonho de todo policial militar de ser promovido. Agora, por conta desse movimento significativo, desse movimento gigante que chamou a atenção não apenas do povo pernambucano, mas chamou a atenção do Brasil, historicamente, nós teremos agora uma promoção em massa por esses dias, na Polícia Militar do Estado de Pernambuco, que o nosso subsídio, se não pode ser aprovado agora por questões legais, mas em janeiro, seja quem for o governador, vai ter que receber novamente a Polícia Militar, os bombeiros militares, de uma forma cordial. Alguns policiais voltaram ao trabalho ainda de madrugada, o que não foi o suficiente para inibir a ação de bandidos. De acordo com a Força Nacional, da terça-noite até ontem, foram registrados 40 homicídios em Pernambuco. Nas últimas 24 horas, nossas equipes registraram 6 assassinatos. Isso aconteceu no mercado público de Cavaleiro, de acordo com testemunhas. O grupo realizava saques no local e, no 2 jovens foram baleados. Rodrigo Vanderlei da Silva morreu no mercado. Outro rapaz, conhecido como Creu, foi socorrido para o Hospital Otávio de Freitas. Você acredita no crime de execução? Com certeza. E até porque a vítima estava correndo no momento, prestando escoriações, justamente ela devia estar correndo desse algoz. O filho estaria participando da ação, você não acredita? Não, disseram que ele veio só olhar. Ainda em Jaboatão, no bairro de Santo Aleixo, um mototaxista de 18 anos foi morto na frente de casa com vários tiros. O Elson Marinho da Silva não tinha antecedentes criminais. O corpo dela vai ter 5 perfurações, né? E tem um projetil na camisa e tudo mais. O delegado já chama a atenção da polícia a quantidade de homicídios na região metropolitana. Sim, é porque ficou mais, assim, esse direito básico, né, fundamental, a segurança ficou mais fragilizado, né? Naturalmente, as pessoas que têm, os criminosos e pessoas que têm tendência a essas práticas, né, ficaram sentindo-se um pouco mais à vontade. No mesmo bairro, um adolescente de 15 anos também foi morto a tiros. O corpo de Tiago Henrique da Silva foi encontrado por familiares dele que teriam sido avisados do crime. No Recife, no bairro de Afogados, foi registrado um duplo homicídio na Avenida 21 de Abril. Jefferson do Nascimento, de 21 anos, e André Liriano Gomes da Costa, de 18, foram atingidos por vários tiros, a maioria na cabeça. Jovens trafegavam pela avenida de moto quando foram surpreendidos por homens em Fox preto. Essa ocorrência no Recife já contou com acompanhamento de policiais militares. E hoje, por volta das 6h30 da manhã, o 10º Batalhão da PM foi acionado para uma ocorrência em uma casa abandonada no bairro da Boa Vista, município de Joaquim Nabuco. No local foi encontrado o corpo de um homem não identificado com uma marca de tiro no peito. Havia um rastro de sangue, além de uma pontinha de dinheiro e crack jogados no chão. A vítima de Joaquim Nabuco foi identificada como Isaquiel José da Silva, de 17 anos. O jovem baleado no mercado de Cavaleiro foi identificado por Rickson Coelho Esteves da Silva, que foi atingido nas costas e passa por cirurgia para retirada da pele. Mesmo com a volta dos policiais militares às ruas sem dependência da Força Nacional,